demonstrar que você também pode usar uma funcionalidade uma ferramenta, uma aba, um menuzinho do Excel, para que você possa criar uma lista de dados, e nessa lista de dados você pode usar essa lista e pesquisar automaticamente este dado. Você tem então a possibilidade de criar uma lista e dentro de uma célula onde ela possa ficar oculta ou uma lista suspensa para que você possa pesquisar. Então, o objetivo é exatamente isso, né? Inserir essa lista com menu suspenso ou sem menu suspenso, ignorando ou não dados em branco dessa lista, digitando os dados separados por ponto e vírgula, ou então você fazendo uma referenciando uma tabela, um range de células. Então, onde você tem esses dados listados, né? E aí você coloca esses dados listados dentro da célula, ou dentro da célula e dentro de um menu suspenso, né? Quero fazer aqui, eu quero simplesmente dizer se esse cliente, é um exemplo, tá? Pode ser qualquer coisa. Se esse cliente é um cliente, por exemplo, ativo, ou um cliente inativo, ou um cliente suspenso, ou um cliente cancelado. E aí você pode usar a imaginação, e melhor que a imaginação, a necessidade, né, que você tem para você construir essa lista de dados que você precisa. Então veja, eu fiz aqui uma outra aba chamada status e a situação. Então é esse exemplo que eu dei. Então cada cliente lá pode ter um status ou pode estar em uma situação de ativo, de inativo, de suspenso ou de cancelado. Voltemos aqui. Então vamos exatamente agora caminhar neste exemplo aqui, observando o caminho que eu tenho que fazer aqui, Tá lembrado? Dados, menu suspenso, validação de dados, opção, validação de dados e as abas subsequentes. Então, eu volto aqui na tela, venho aqui, na aba dados, e na aba dados eu tenho então aqui, que eu tinha falado para você que tem um menuzinho aqui, suspenso, que eu uso. Vou clicar aqui na setinha para ficar melhor, porque eu tenho várias opções dentro desse menu suspenso. Como eu tinha dito, um deles é validação de dados. Clicando nessa validação de dados, eu tenho a janela, que tem as seguintes abas, como eu havia falado: configurações, mensagem de entrada e alerta de erro. Vamos aqui. Então, lembrando que eu estou aqui nesta célula. Então, eu quero que a configuração seja lista, aqui lista, tá? Lista. E após lista, você está vendo que eu tenho aqui a fonte, né? Quer dizer, ele está perguntando que lista que é essa? Qual a informação que você quer? Aí você pode dizer assim, eu quero que essa lista seja formada da palavra, do item, né, do dado ativo, inativo, suspenso, que a gente tinha falado, né, um exemplo só, né, e cancelado. Então, o meu cliente pode estar ativo, inativo, suspenso ou cancelado. Então, eu digitei uma lista aqui, separado por ponto e vírgula. Aqui já está incorreto, né? Então, aqui é ponto e vírgula. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Então, eu tenho essa lista aqui. Ok. Vou fazer ok. Olha aqui, que ele apareceu já. Um combo ou uma seta indicando lista suspensa. Se eu clicar aqui nesta seta, ele vai me aparecer cada item dessa lista suspensa que eu configurei, que eu parametrizei, ok? Inativo, por exemplo, olha lá. Suspenso, olha lá. Cancelado, ativo. Eu vou voltar aqui, Então, vai lá. Dados, estou nesta célula D7.
dados, validação de dados, novamente abriu. Ok, ó, com informação ainda. Eu posso também fazer da seguinte forma. Vou apagar esses dados aqui, esses itens, dizendo assim, eu não quero digitar uma sequência de informações, uma sequência de dados. Eu quero pegar de algum lugar. A fonte vai ser não uma fonte que eu digito, mas eu trago de algum lugar. Esse lugar é essa aqui, ó, essa aba ou essa planilha que eu montei aqui, ó, status. O que eu faço? Eu clico aqui. Veja aqui, ó, ele suspendeu a janela. Clico em status, que é onde está as minhas, a minha informação, os dados, né, os itens. Olha aqui, ó, é esses dados que eu quero. Ele já colocou aqui uma informação significativa que ele diz assim, ó, então você está querendo tirar essa informação, ou na verdade, obter a fonte, né, da planilha chamado status. Veja como ele coloca, igual status, exclamação. E aí, simplesmente, eu pego o mouse, clico e arrasto, ó, dizendo assim, eu quero isso aqui, ó. Olha o que ele fez aqui, ó. Ele disse assim, ó, então tá bom, então você quer da planilha status a informação do range de célula A2 até A5. É isso mesmo que eu quero, né? Veja que exatamente isso, ele pegou todas essas informações da planilha ou da aba status. Olha, ele trouxe as mesmas informações. Então, isso é uma outra forma de se fazer. Tá? Vamos voltar aqui. O que você pode dizer também aqui, ó, dizer assim, ó, você pode ignorar os dados em branco. Então, você pode habilitar isso ou desabilitar. Dizer assim, ignore dados em branco ou não ignore dados em branco. Uma coisa também que você pode fazer, você nota aqui, como eu disse, isso aqui é um menu suspenso. Então, você tem uma seta aqui, ó, onde você tem uma lista de informações que você digitou ou trouxe de uma planilha. Aí fica de acordo com a necessidade, né? Bom, se eu tirar aqui, ó, menu suspenso, célula, ok. Olha o que acontece, ó. Ele vai tirar também aquela seta indicando que é menu suspenso. Isso não significa que esta célula não está com essas informações. Ela está com essas informações, ela contém as informações de itens que são esses, ativo, inativo, suspenso e cancelado. Eu posso dizer assim, ó, mostrar mensagem de entradas ao selecionar a célula. Então, quando essa célula for selecionada, eu quero que apareça assim, ó, status barra, isso é um exemplo, né? Situação, somente um título. E aqui, por exemplo, uma mensagem de entrada explicativa para orientar o usuário. Esta célula serve para escolher a situação do cliente. Então, é um exemplo só. Então, estamos aqui em mensagem de entrada, na aba mensagem de entrada. Olha aqui o que aconteceu. Ó. Agora, outra aba aqui, alerta de erro. Então, na verdade, o que você pode fazer também? Além de mostrar para o usuário uma informação, um texto explicativo, você pode dar também a informação para o usuário quando ele digitar alguma coisa que não convém ou não está correto de acordo com essa lista, né? Então, por exemplo, você pode dizer assim, ó, situação cliente. Situação cliente. Então, você pode dar a seguinte informação. Esta situação não existe. O que você escolheu não existe. Vou colocar OK aqui, ó. Olha lá. Então, menu suspenso, ó, inativo. Então, veja, além de eu escolher, eu posso também digitar. Aqui, ó. Vou colocar alguma informação que não existe. Olha lá o que ele colocou. Esta situação não existe. Exatamente o alerta que você configurou lá. Se inscreva no canal, curta a página e coloque aí um comentário.